Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é mais um dia em que somos convidados a começar amanhã diante do Deus que nunca muda, mesmo quando a vida muda ao nosso redor. Talvez você esteja se levantando, sentindo o peso das circunstâncias, como se algo tivesse fugido do controle, como se a presença de Deus estivesse distante. Mas quero te lembrar, com todo o carinho e reverência, o mesmo Deus que esteve com José continua com você agora, neste exato momento. Antes de qualquer palavra ou pensamento, vamos aquietar o coração e orar. Senhor nosso Deus, nesta manhã, te louvamos por tua presença constante. Mesmo quando não entendemos o caminho, reconhecemos que tu és fiel. Que este tempo de reflexão e oração nos leve a perceber que, em cada estação da vida, no poço, na prisão ou no palácio, o Senhor continua conosco. Acalma o nosso coração, Pai, e fala conosco por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Gênesis capítulo 39, versículo 2, nos lembra: o Senhor estava com José, e ele era homem próspero. Essa é uma afirmação poderosa, porque José não estava em um palácio quando isso foi dito. Ele estava em uma terra estranha, vivendo injustiças, passando por situações que não compreendia. Mesmo assim, a presença de Deus era a marca da sua vida. Você pode estar pensando: como Deus pode estar comigo se estou passando por tanta luta? E a resposta é: Deus nunca deixou de estar presente, mesmo quando você não sente. Ele trabalha em silêncio, moldando o que os olhos ainda não conseguem ver. José experimentou algo que muitos de nós vivemos, o contraste entre promessas e circunstâncias. Deus lhe deu sonhos grandiosos, mas o caminho até o cumprimento desses sonhos passou por lugares dolorosos. Talvez você também tenha promessas que parecem distantes ou sonhos que parecem adormecidos. Mas assim como o sol continua brilhando por trás das nuvens, mesmo quando não o vemos, o Senhor continua operando, mesmo que tudo pareça escuro. O poço, a prisão e o palácio representam as diferentes fases da vida espiritual. O poço é o momento da rejeição, do susto, da surpresa amarga. É aquele instante em que você percebe que foi lançado em algo que não esperava. A prisão é o período do aprendizado silencioso, quando Deus trabalha dentro de nós antes de agir fora de nós. E o palácio é o tempo da colheita, quando os propósitos finalmente se revelam. Mas note algo essencial: Deus estava com José em todos esses lugares. Ele não o abandonou no poço, não o esqueceu na prisão e não o deixou sozinho no palácio. A presença divina foi o fio contínuo que atravessou cada capítulo da história. O poço foi o início do processo. Em Gênesis capítulo 37, versículos 23 a 24, lemos que José foi lançado no poço pelos próprios irmãos. Dói reconhecer que, às vezes, a dor vem de quem amamos. Talvez hoje você carregue a marca da rejeição de alguém próximo, de uma palavra dura, de uma traição inesperada. José conheceu essa dor. No fundo do poço, ele não tinha explicações, apenas o eco do silêncio. E talvez o seu coração também esteja nesse silêncio agora. Mas o poço nunca foi o fim. Ele foi o ponto de partida de um propósito muito maior. Você pode estar se sentindo esquecido, como se a promessa tivesse se perdido no meio do caminho. Mas Deus estava ali, vendo cada detalhe. Às vezes, Ele permite que o poço exista não para nos destruir, mas para nos preparar. O poço é onde aprendemos a depender totalmente dele. É ali que a vaidade se cala e o coração aprende a confiar.
O poço é onde a fé deixa de ser discurso e se torna respiração. José foi jogado no poço por mãos humanas, mas foi sustentado por mãos divinas. Depois do poço veio a escravidão. Gênesis capítulo 39, versículos 1 e 2, nos mostra que José, mesmo vendido como escravo, prosperava porque o Senhor estava com ele. Isso é profundo. Prosperar aqui não significa riqueza, mas presença. É caminhar com paz no meio da injustiça. É servir com excelência mesmo sem reconhecimento. José não escolheu estar naquela casa, mas escolheu ser fiel a Deus ali. E talvez essa seja a sua realidade. Você não escolheu o lugar onde está, mas pode escolher permanecer fiel. Há momentos em que o lugar de servidão se transforma em altar. O que era cenário de dor torna-se espaço de fidelidade. José não permitiu que a dor deformasse o seu caráter. Ele manteve a integridade quando ninguém o observava. E essa integridade foi o que o sustentou diante das tentações e das acusações falsas. Quando a mulher de Potifar o tentou, ele preferiu perder a posição a perder a presença de Deus. Essa é a escolha dos que conhecem o valor da comunhão com o Pai. Abrir mão do imediato para preservar o eterno. Mas após resistir ao pecado, José é injustamente acusado e preso. E é nesse ponto que muitos questionam. Se ele fez tudo certo, por que sofreu? Você pode estar se sentindo assim, fazendo o melhor que pode, mas sendo mal compreendido, mal interpretado ou esquecido. Mas a prisão de José não foi castigo, foi preparação. A palavra diz, em Gênesis capítulo 39, versículos 21 a 23, que mesmo na prisão o Senhor estava com ele e o fazia prosperar. Isso mostra que o favor de Deus não é limitado pelo espaço. Ele age em qualquer lugar, até nos mais improváveis. José aprendeu a esperar. Ele servia mesmo sem ser visto. Ele ajudou outros, mesmo enquanto aguardava sua própria libertação. E é assim que Deus nos ensina a confiar. Primeiro, Ele trabalha em nós. Depois, Ele trabalha por meio de nós. A prisão foi o berço do ministério de José, o laboratório onde ele aprendeu a interpretar sonhos e a discernir propósitos. Enquanto o mundo o via como prisioneiro, Deus o via como governador em formação. Talvez hoje o seu poço seja um diagnóstico, uma rejeição, uma porta fechada ou simplesmente o silêncio de Deus. Talvez a sua prisão seja uma espera que parece longa demais. Mas lembre-se, o Senhor não te deixou. Ele está contigo, moldando o caráter e preparando o caminho. E quando chegar a hora, Ele abrirá as portas, não por acaso, mas por propósito. Queridos irmãos, talvez hoje você acorde com o coração pesado, tentando compreender o que Deus está fazendo. José também viveu dias assim. Ele tinha promessas, mas estava preso. Tinha dons, mas parecia esquecido. Havia interpretado o sonho de outros, mas ninguém lembrava o seu nome. O copeiro que ele ajudou o esqueceu assim que foi restaurado à sua posição. Esse silêncio humano doeu, mas não impediu o agir divino. A palavra em Gênesis, capítulo 40, versículo 23, diz: o copeiro-chefe não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Quantas vezes sentimos o mesmo? Pessoas que prometeram estar ao nosso lado somem. Portas que pareciam abertas se fecham. O tempo passa e o que resta é a sensação de esquecimento. Mas o esquecimento humano nunca é o mesmo que o silêncio de Deus. Quando os homens se esquecem, o céu se move em segredo. A prisão foi o cenário onde Deus mais trabalhou em José. Enquanto o mundo via apenas grades, Deus via um coração sendo purificado. O Senhor estava o moldando, ensinando-o a lidar com a espera, a injustiça e o tempo. Talvez você esteja passando por um período de espera,
onde nada muda, e o seu coração pergunta: até quando, Senhor? Mas saiba que a demora de Deus nunca é descuido, é direção. Ele está te preparando para sustentar o peso da bênção que virá. Há algo muito profundo no silêncio da prisão espiritual. É quando Deus ensina o valor da confiança, mesmo sem respostas. José aprendeu que o tempo de Deus é perfeito, nem antes, nem depois. E quando o momento chegou, o relógio divino soou. Gênesis capítulo 41, versículo 14, diz que José foi chamado diante de Faraó. Depois de anos de espera, um único dia foi suficiente para Deus mudar a história. Aquele que dormiu como prisioneiro, acordou como governador. Assim é com Deus. Ele muda o cenário sem aviso, porque o tempo dele é soberano. Você pode estar pensando, mas será que ainda há esperança para mim? Sim, há. Porque o mesmo Deus que levantou José está escrevendo o seu capítulo de vitória, mesmo que hoje o papel ainda pareça em branco. Deus usou o dom de José, o mesmo dom que floresceu na prisão, para levá-lo ao palácio. É importante notar que José não recebeu o dom no palácio. Ele o desenvolveu na prisão. Isso nos ensina que a unção nasce no escondido e o propósito cresce no secreto. O sofrimento, quando entregue a Deus, se torna ferramenta de preparação. A dor não é desperdício quando é consagrada ao Senhor. José não amaldiçoou o tempo de dor. Ele aprendeu com ele, e isso o fez pronto para o momento da exaltação. Quantas vezes queremos a honra sem a espera, o palácio sem o processo? Mas Deus, em sua sabedoria, sabe que as alturas exigem raízes profundas. Se José tivesse ido ao palácio antes de tempo, talvez não suportasse a responsabilidade. Deus primeiro o ensinou a servir, depois o ensinou a governar. Primeiro o provou, depois o promoveu. A palavra diz, no Salmo capítulo 105, versículo 19, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. A provação é o teste que antecede a promessa. O tempo do poço, da prisão e do esquecimento não é perda, é prova. E quando você é aprovado na prova, a bênção vem com propósito. Quando José interpretou o sonho de Faraó, ele não apenas mostrou sabedoria, mas também maturidade espiritual. Ele entendeu que o dom não era para autopromoção, mas para servir. E essa é uma chave importante. Os dons de Deus em nós são meios pelos quais o céu toca a terra. José salvou uma nação inteira da fome porque aprendeu a ser canal e não centro. Quando Deus o colocou no palácio, ele não o fez rei para ser servido, mas para servir com sabedoria. O verdadeiro sucesso espiritual é usar o que Deus nos dá para abençoar outros. É interessante notar que, no momento da exaltação, José não demonstrou ressentimento. Ele não se voltou contra os irmãos, nem exigiu vingança. Isso mostra o quanto o processo o transformou. O José do poço era sonhador, o José do palácio era servo. O sonho continuava o mesmo, mas o coração havia sido moldado. Deus não muda a promessa, mas muda o homem para que ele caiba dentro dela. E quando seus irmãos vieram até ele em busca de alimento, José teve a oportunidade de revidar. No entanto, em Gênesis capítulo 45, versículo 5, ele disse: Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Essa frase revela a maturidade espiritual de quem entende que a dor foi um instrumento do propósito. José não disse, vocês me venderam, mas Deus me enviou. Que mudança de perspectiva! Quando o sofrimento é visto à luz da soberania divina, ele deixa de ser fardo e se torna ferramenta. Você pode estar se perguntando, por que precisei passar por isso?
talvez porque havia algo maior sendo preparado, não apenas para você, mas através de você. Deus o usou para alimentar não apenas o Egito, mas também a sua própria família, inclusive aqueles que o feriram. E aqui há um ensinamento profundo. Quando o propósito de Deus se cumpre, o perdão se torna natural. O mesmo amor que te sustentou no poço é o que te faz estender a mão no palácio. José entendeu que o plano de Deus não era sobre vingança, mas sobre redenção. O homem que foi vendido tornou-se instrumento de salvação. Aquele que foi esquecido tornou-se lembrança viva da fidelidade divina. Queridos irmãos, o mesmo acontece conosco. Cada lágrima, cada perda, cada espera tem um significado que, um dia, será revelado. Deus não desperdiça dor. A semente da fidelidade que você planta em meio à tristeza germinará no tempo certo. Talvez hoje você esteja plantando no escuro, mas vai colher a luz. O mesmo Deus que estava com José na prisão está com você agora, no meio desse processo que parece sem sentido. A diferença é que quando o propósito se revelar, você entenderá que cada lágrima fazia parte da colheita. Quando o coração se torna maduro o suficiente, o palácio chega. E ele não vem como um prêmio, mas como missão. José não estava ali apenas para governar, mas para cumprir o plano de Deus em favor de muitos. Às vezes, Deus nos eleva não para nos exibir, mas para nos usar. O lugar alto não é o trono, é a obediência. E quando permanecemos fiéis, Deus nos coloca onde Ele é glorificado. Por isso, nesta manhã, se o seu coração está cansado, lembre-se de José. Ele confiou quando não via saída. Ele serviu quando ninguém o via. Ele esperou quando parecia esquecido. E, no tempo certo, Deus o levantou. O mesmo Deus que o sustentou nas profundezas do poço, o exaltou nas alturas do palácio. E ele continua o mesmo, fiel, soberano e presente. Queridos irmãos, ao chegarmos a este momento final de nossa reflexão, é importante lembrar que o Deus que esteve com José em cada estação da vida é o mesmo que caminha conosco hoje. O poço, a prisão e o palácio são símbolos das fases pelas quais todos nós passamos. Há dias em que nos sentimos no fundo do poço, rejeitados, incompreendidos, esquecidos. Outros dias se parecem com a prisão, onde fazemos o que é certo, mas ainda assim somos mal interpretados. E às vezes Deus nos conduz ao palácio, não como prêmio, mas como propósito. Em cada um desses lugares, o Senhor permanece o mesmo. Ele não muda com o cenário. Ele molda o cenário com sua presença. A palavra no Salmo capítulo 105, versículos 19 a 21, nos lembra: até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Isso significa que, antes de cumprir a promessa, Deus prova o coração. Ele prepara o terreno interior para que possamos sustentar o que virá. José foi provado pelo esquecimento, pela traição, pela solidão e até pela injustiça. Mas nada o afastou da fidelidade de Deus. Cada fase foi uma etapa de aperfeiçoamento e cada lágrima um degrau na escada que o conduziu à realização do propósito. Assim também é conosco. Quando você se sente provado, lembre-se: Deus está lapidando a fé que vai te sustentar quando a promessa chegar. Você pode estar se sentindo hoje dentro de um poço emocional, ou talvez preso em circunstâncias que parecem te limitar. Mas o mesmo Deus que tirou José daquele lugar está movendo as águas da sua história. Ele não está distante. Ele está aí, no silêncio, no invisível, trabalhando de modo que seus olhos ainda não percebem. Deus é especialista em agir quando parece que não há mais o que fazer. O poço foi cenário de abandono,
mas também foi o início da ascensão. A prisão foi lugar de esquecimento, mas também de preparação. O palácio foi o destino, mas também o campo de missão. Cada ambiente tinha um propósito, e o mesmo acontece com você. Nenhum estágio da sua jornada é desperdiçado nas mãos de Deus. Queridos irmãos, talvez você esteja pensando, mas por que tudo isso está acontecendo comigo? E é nessa pergunta que mora o convite à confiança. José não compreendia no momento, mas, ao olhar para trás, ele entendeu que Deus o estava conduzindo. O propósito não era apenas exaltá-lo, mas usá-lo para preservar vidas. O seu processo também pode estar sendo usado para alcançar outras pessoas. A fidelidade de Deus é tão perfeita que transforma o sofrimento em semente de salvação. Quando José disse aos seus irmãos, "Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida", ele estava reconhecendo que a mão de Deus esteve sobre tudo, mesmo nos dias mais sombrios. Você pode estar enfrentando um tempo em que o chão parece ter desaparecido sob os seus pés, mas o Senhor continua sustentando cada passo. Ele não te abandonou, apenas te reposicionou. Às vezes, Deus nos tira de certos lugares para nos ensinar a depender dele. Outras vezes, ele nos coloca em situações desconfortáveis para expandir nossa fé. Assim como o ouro é refinado no fogo, o coração é moldado nas adversidades. Mas, diferente do fogo que destrói, o fogo de Deus purifica. Ele não vem para te consumir, vem para te transformar. O mais belo dessa história é perceber que José nunca esteve só. O texto bíblico repete várias vezes a mesma verdade. O Senhor estava com José. Isso é o suficiente para nos lembrar que a presença de Deus não é passageira. Ela é constante. Talvez você acorde em uma manhã de lágrimas, mas a presença de Deus já está ali. Ele está no quarto silencioso, no trajeto para o trabalho, nas orações que parecem não ter resposta. Ele está contigo nos bastidores da vida, quando o mundo não vê. E é exatamente aí que ele realiza os maiores milagres. Deus esteve com José quando ele era apenas um jovem sonhador. Esteve com ele quando foi traído, quando foi vendido, quando estava na prisão. E continuou com ele quando se tornou governador do Egito. Isso mostra que o favor de Deus não depende da posição, mas da comunhão. O mesmo Deus que caminha conosco nas dores é o que celebra conosco nas vitórias. A presença dele não se limita ao altar ou ao templo, ela habita dentro de nós, e isso muda tudo. Quando José se viu diante dos irmãos que o haviam vendido, ele poderia ter se deixado dominar pela amargura, mas o amor de Deus era maior que a lembrança da ofensa. O perdão foi o sinal de que José realmente havia entendido o coração de Deus. E talvez esse seja o passo que você precisa dar hoje. Perdoar não é minimizar a dor, é libertar o coração para que Deus possa restaurar. A mágoa é uma prisão que o Senhor quer abrir. Assim como José perdoou, Deus te chama a liberar o peso que impede sua alma de subir. O perdão é a chave que destranca o futuro. Queridos irmãos, talvez hoje o seu poço seja uma enfermidade, uma crise familiar, uma porta fechada. Talvez a sua prisão seja um sentimento de solidão, de culpa ou de espera. Mas o mesmo Deus que estava com José está contigo agora. Ele não se esqueceu de você. Ele conhece a dor, o cansaço e o silêncio do seu coração. Ele vê o que os outros não veem, ouve o que você nem consegue colocar em palavras. E é por isso que esta oração da manhã existe, para te lembrar que antes mesmo que o sol nasça, o Senhor já preparou a provisão do dia. Você pode estar se sentindo pequeno, cansado, desanimado,
Mas o Senhor te diz: eu estou contigo. Não importa o lugar em que você esteja, o importante é quem está com você. E quando Deus está, o poço se torna sala de aula. A prisão se transforma em altar e o palácio se torna plataforma de serviço. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, feche os olhos e vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com o coração grato, porque aprendemos que a Tua presença não depende do lugar onde estamos, mas da Tua fidelidade que nos sustenta. Assim como estiveste com José em cada estação da vida, sabemos que também estás conosco em cada passo da nossa jornada. Quando nos sentimos no poço, ensina-nos a olhar para o alto. Quando estivermos em prisões emocionais ou espirituais, ajuda-nos a confiar que o Teu tempo é perfeito. E quando, pela Tua graça, chegarmos aos palácios da vida, dá-nos um coração humilde para reconhecer que tudo vem de Ti. Senhor, se alguém hoje se sente esquecido, visita esse coração com o Teu consolo. Se há feridas abertas pela traição, cura com Teu amor. Se há orações que parecem não ter resposta, mostra que o Teu silêncio também é cuidado. Queremos aprender a confiar em Ti mesmo quando não entendemos o processo. Queremos permanecer fiéis, como José permaneceu, certos de que o Senhor transforma toda dor em propósito. Concede-nos, Pai, sabedoria para enxergar o Teu agir, paciência para esperar o Teu tempo e fé para continuar mesmo sem ver. Que esta manhã seja marcada pela certeza de que o Senhor caminha conosco, nas perdas, nas esperas e nas vitórias. Que o Espírito Santo renove a nossa força e nos ensine a descansar em Ti. E quando o dia terminar, que possamos olhar para trás e dizer: o Senhor esteve comigo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, siga nosso canal, curta e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas por esta palavra.